O foco na Palestina, então em 1800. Então tá, não vão estender mais aqui não. O foco na Palestina se justificava como o lugar onde o povo judeu se originou, segundo a Torá, ou o Velho Testamento, e que ocupou por séculos. De acordo com o relato bíblico, foi para lá que Abraão, considerado o pai de três grandes religiões monoteístas, judaísmo, cristianismo e islamismo, rumou após um chamado ao nome vem de Deus, tá vendo? Não de algo, porque eu não estou falando isso. Para que levasse seu povo ao que seria sua terra prometida. Ô, gente, nada disso, gente. A terra prometida é aqui no Brasil, eu choro. Então isso aí não foi eu que criei. Eu vou levar meu povo para um lugar onde tem guerra. Eu vou levar meu povo para a guerra. Eu quero levar você para um lugar de descanso. E o que passou no passado, passou, gente. Eu guardei meu povo. O meu povo atravessou o mar. Tirei da escravidão. Acabou. Vocês querem o quê? Acabou. Você quer voltar ao passado? Quer viver de museu? Quer comer museu? Coisa morfada? Eu estou aqui, eu sou Yahweh vivo. Antes de Moses, que influenciou o comunismo de Karl Marx, escreveu Roma e Jerusalém em 1862. Também em Leipzig, na Alemanha, argumentando que o crescente nacionalismo europeu desembocaria inevitavelmente no antissemitismo, o que a única forma de evitá-lo era criando uma sociedade judaica na Palestina. 2 décadas depois, segundo o historiador Sam Zebak Motfar, cerca de 25 mil judeus, quase todos russos, começaram a chegar ao território palestino, inaugurando um movimento de retorno dos judeus. Pô, vocês têm que vir para cá, para Yossuru, para o Brasil, não para lá. Os que vieram estão aqui, os que não vieram morreram, erraram a rota. Mas então, por que Hess entrou para a história como fundador do sionismo? Para pensar, o Harvard, a resposta está na capacidade de mobilização que ele tinha, além das ferramentas ao alcance de suas mãos. Então, ele tinha o quê? Ele era carismático, cativava pelos seus escritos, pelas suas ideias. O livro não vendeu muito, mas ele passou a falar sobre suas ideias em incontáveis discursos e em artigos na imprensa, diz o professor. Na verdade, não foi o Estado judeu em si que fundou o sionismo, mas sim a sua criação da organização sionista e os vários congressos que ele passou a convocar, e a partir de então continua. Por sua vez, lembra que mesmo a estrutura sionista erguida após o livro não dava indício de que teria sucesso no futuro próximo. O primeiro grande encontro organizado por Hess em agosto de 1897, na Basileia, na Suíça, foi um fracasso. Estavam ali só algumas centenas de pessoas e uns poucos delegados da Europa Ocidental, a maioria da Oriental, que nunca tinha se visto. Ainda assim, Hess saiu dele dizendo que havia enfim criado o Estado judeu na Palestina. E numa outra fase genial e trágica daquele momento que ninguém entendia o que havia acontecido ali em 5 anos, mas com certeza entenderiam em 50. Historiadores como Zebak Montfort e Alex Ban colocam o papel determinante de Theodor Herzl no que ele fez com o livro em mãos depois da publicação. Eles contam que o jornalista conseguiu bater nos portões das grades dos palácios da Europa e ser recebido pelos seus donos, famílias afortunadas, rabinos poderosos, principalmente governantes. Ele tentou mesmo angariar apoio dessas duas potências, especialmente para o seu projeto de um protetorado judeu na Palestina, concorda Derek Pers. Então, Alemanha e Britânia, Inglaterra.
o Império Britânico. Então, aí foi, gente. Aí que foi o erro. Ele entregou o seu conteúdo nas mãos erradas. Não confiou em mim, confiou em Deus. Ou nesses homens imperialistas, extremamente corruptos e perversos. Agora está em tempo de consertar tudo. Eu estou aqui, o verdadeiro Criador. Mas era uma perspectiva específica de Estado. Eles copiaram as ideias deles e fizeram tudo o contrário. Ele queria vender aos impérios a ideia de que era possível resolver o problema tirando os judeus da Europa, dentro da comunidade judaica. Ele dizia que dava para fazer isso, levando os judeus para a Palestina. Então, tira-se o povo, um governo humano, não um governo político e religioso, gente. Aí pode se habitar naturalmente com as pessoas, não tem problema. Mas o que eles fizeram? Foi um governo imperialista, invasor, tentando ocidentalizar o Oriente, tudo quanto é jeito, e europanizar o Oriente. Não cabe isso. O Oriente acredita em mim. E eles querem levar um montão de ídolo para lá, templos religiosos, não dá certo, gente. Não dá certo. Eu quero limpar a terra, e eles querem contaminar a terra, não dá. Era tudo uma estratégia política, pensada sobretudo depois que Hervé viu a multidão enfurecida diante de Trèves, nas ruas de Paris. Ele acreditava em um sionismo, não construindo de baixo para cima, por colonizadores, mas concedido pelos imperadores e financiado por plutocratas. Tá vendo, gente? Eu já falei desses governos plutocratas, hein, gente? Governo de poucos, hein? Uma putaria tremenda, só eles comem. E o resto não quer nem saber. Proletariado, os camponeses são exterminados. Só tem que levar comida para eles. Decidiu então que o seu Estado judeu deveria... Então ele procurou lá em cima, nos imperadores, e esqueceu do povo, gente. Traiu a base que sustenta. Então ele foi realmente a serviço de quem? Do termo Deus, que é o que está acima da pirâmide, nas alturas. Mas quem criou esse Deus? Esses homens imperadores, que eles mesmos se julgam que eles são tão perfeitos que eles chegam a ser Deus. E o resto tem que morrer, que não serve para nada. Isso é o preconceito, isso é o racismo, isso é o antissemitismo, que ele entregou para os verdadeiros antissemitas o seu ouro, o seu alimento, e eles destruiu, gente. Ele entregou para a serpente os seus escritos. Tinha que ser feito ali, de baixo para cima, não de cima para baixo. Decidiu então que o seu Estado judeu deveria vir de cima. E por isso se voltou ao próprio modelo de monarca moderno, o Kaiser alemão. Esse Kaiser era a época Guilherme II, o último imperador que décadas depois colocaria a Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Olha aí, gente, ele foi levar para os matadores, gente, para o sanguinário. E o que ele fez? Matou. Todos roubando seu dinheiro na Segunda Guerra. A época, a Europa repercutia as notícias de que ele planejava visitar os governantes do Oriente Médio em uma longa viagem pela região, incluindo o sultão do Império Otomano e uma estadia em Jerusalém. Então ele fez como Herodes, gente, mandava matar para criar o arianismo, que se diz de raça pura. Os homens desenvolvidos, ultramente técnicos, maquinário, mecânicos ao extremo,
Para Hess, porém, servia como imagem do seu estado ideal e deixou isso bem registrado. Nesta grande, forte, moral, esplendidamente governada, rigidamente organizada Alemanha, escreveu um artigo em 1897, por exemplo: por meio do sionismo será mais uma vez possível aos judeus amar esta Alemanha. Comprou, gente, os judeus se venderam, gente, fizeram aliança com a besta, gente. Pensa bem, eles entregaram as suas almas à besta, e depois veio o grande sacrifício, matou todo mundo, dizimou, e aqueles que não se entregaram, que não foram enganados, estão aqui comigo, vieram para Brasília. Na verdade, não foi o Estado judeu em si que fundou o sionismo, mas sim sua criação da organização sionista e os vários congressos que ele passou a convocar a partir de então. Avalia. Então isso foi criado pela Organização das Nações e futuramente outorgado pela ONU, Organização das Nações Unidas, gente. É isso. É isso. Enquanto os judeus russos compravam lotes em áreas esparsas da Palestina, nas décadas finais do século XIX, a alternativa da nação judaica que se desenhava na Europa também mirava outras partes do mundo para erguer o seu Estado de Israel. Então, gente, eles começou a vender as terras. Depois da guerra, eles começaram a vender as terras. Vendeu, gente. Ganhou dinheiro. E depois mata de novo e vende de novo. Quando eles querem montar um comércio, fazem isso, expulsa quem está lá. Quando o Hess escreveu o Estado de Deus, duas dessas religiões alternativas estavam sobre a mesa. Do próprio território palestino, já repetida em diversos contextos naqueles tempos, ou a Argentina, para onde os judeus iam atraídos pelo projeto da Associação de Colonização Judaica, a JCA. Essa associação, criada no final do século XIX, tinha como objetivo facilitar a migração em massa de judeus da Rússia e de outros países europeus para colônias agrícolas estabelecidas nos Estados Unidos, Canadá, Brasil. Tá vendo? Brasil, Argentina e na própria Palestina. É por isso que tem o meu povo espalhado por toda a terra, gente. Os que tiveram de salvar, salvaram. Eu tirei o meu povo, atravessou, isso é a travessia do mar, gente. Do mar de Junco, mar vermelho, entenda a escritura. Saindo da guerra, saindo lá do Misraim do Egito. Aonde era o Misraim? Na Europa. Império Austro-Húngaro, França, Alemanha, Itália, Inglaterra. Em 1889, um navio de bandeira alemã atracou no porto de Buenos Aires, capital da Argentina, com centenas de famílias judias, fugindo do contexto violento europeu. 2 décadas depois, assentados em diferentes cidades ao redor do país, a população judaica já somava cerca de 100 mil pessoas. Hoje, ela é de 250 mil, segundo os dados oficiais. Mas além dessas opções, ainda havia uma outra: construir um estado de judeu na atual Uganda, na África Oriental. A ideia era do governo britânico, que anos depois chegou a oferecer formalmente grande parte do território colonizado ao longo de uma linha férrea, onde hoje se estende para o Quênia. Então, por isso, gente, a Maria, minha mãe, a Show Morial Roxo, a Ocaú, ela veio para cá, da Europa, nesse navio, não tem descendência. Aí aqui, o meu Abi já estava, em 1926, e ela com 12 anos entrou em matrimônio com ele para salvar a semente. É isso que é a escritura. O Messias nasceu aqui no Brasil, em Betquera, cidade pequena, Itapecerica, de Minas Gerais. É isso, entende a escritura? Hess aceitou temporariamente a oferta como forma de resgatar judeus sobreviventes de um pogrom na atual Moldávia em 1903. Então, antes de criar o sionismo, eu tirei o povo primeiro. Antes de criar esse sionismo, eu tirei o povo, tinha que tirar, e o restante ficou.
por amar mais as suas coisas lá. Ficou os ricos, gente. Depois morreu, foram roubados. E os que eles não quiseram trabalhar como escravo para cá. A Miami, nós não tinha nem onde morar, nem terra, não tinha nada não, gente. Nós vivia aí, ó, humilhado aí, ó. Ninguém queria nós não tinha nada. Aceitou temporariamente forma de resgatar os judeus sobreviventes de um programa da atual Moldávia. Procon da Moldávia, em 1903. Procons eram manifestações violentas, espontâneas ou premeditadas contra os judeus e outros grupos étnicos e religiosos, sobretudo na Europa Oriental. A Uganda havia sido resultado principalmente das conversas que ele estabeleceu na Europa nesse ano pós-Estado judeus, explica James. Ele estava indeciso, revela que lecionava no livro Hess, dá mais atenção à Palestina do que a opção argentina. E quando se envolveu de fato na política sionista, percebeu que existia uma preferência gigantesca pelo território palestino entre os judeus. Continua. Hess vai na mesma direção. Ele notou que daria para renunciar à Palestina, muito embora não estivesse convencido dela. Quando sugeriu outras opções aos judeus da Europa Oriental, por exemplo, foi muito mal entendido, porque naqueles círculos não havia outra perspectiva que não a Palestina. Na perspectiva árabe, essa convicção rígida dos judeus sobre o retorno à Palestina é lida como fundamento do colonialismo que teria estado na origem de Israel, o que se revelaria desde que o país foi efetivamente criado até a invasão de Gaza em 2023. Quando o sionismo definiu a Palestina como lugar da independência judaica e da construção do seu Estado, estava claro que só poderia avançar, isto é, fazer da Palestina um Estado judeu, tirando os palestinos de lá, explica o historiador. Eles criaram outro problema, gente, ao invés de resolver, criaram outro. Então, usa como exemplo os assentamentos da Cisjordânia, mas também no Egito e na Síria, depois da Guerra dos Seis Dias, em 1967. Aí eu venho aí, 1967, novembro, outubro de 1967, eu sou concebido do vento de Maria, de Mahoroém, de Rocaô, de Shoa Morialhu, a rainha das 10 tribos de Oxuru. A minha amiga é 1967, quando Israel ampliou seu território e assumiu o controle de Jerusalém, antes repartindo com a Jordânia para os árabes, foi a Al-Nakba, revés, aí foi o revés, a Jordânia foi para os árabes, aí foi o revés. Nesse sentido, o sionismo, antes repartido com a Jordânia para os árabes, foi a Al-Nakza, que é o revés. Agora a favor deles. Nesse sentido, o sionismo seria sempre uma força expansionista de si mesmo. No livro então foi o revés, gente. Foi pior ainda. Antes repartido com a Jordânia. Então era repartido com a Jordânia os árabes, mas depois eles tirou totalmente. Aí saiu de lá. O livro foi mais um movimento político nesse sentido. Agora lá em Londres, lá na Inglaterra. A preferência sempre foi pelo território palestino. Os judeus nunca aceitavam outro lugar, apesar das tentativas que foram feitas. Tão importante quanto a ênfase na Palestina foi a concordância entre todos os polos sobre a gênese do Estado de Israel. Os burgueses queriam um Estado capitalista. Os religiosos queriam um Estado religioso, inspirado até nos países muçulmanos. Os socialistas, por sua vez, queriam um Estado para os trabalhadores judeus. O que todos eles concordavam é que deveria ser um Estado de pureza ética,
galgada nesse nacionalismo cultural, diz ele. Então isso aí é arianismo, gente. Isso aí que causou as guerras. O território da Palestina era dessa forma raiz comum, cultural, ética de todos os judeus do mundo. Foi a explicação histórica que restabeleceu, prossegue. Mas essa solidez da opção palestina, aliás, não aconteceu com o peso das forças geopolíticas da época. O papel soviético é particularmente significativo, já que é um consenso que a criação de Israel não teria sido possível sem Moscou, que até anos antes da votação na ONU, em 14 de maio de 1958, que criou o Estado de Israel, era ferrenhamente contra a ideia. Nos últimos anos, pularam descobertas de documentos soviéticos, não só manifestando apoio aos planos dos futuros israelenses, mas fornecendo até suporte militar e político ao sionista. Mas, do que isso, a União Soviética se colocou como alternativa à administração britânica da Palestina no fim da Segunda Guerra, por julgar livre tanto da influência judaica, tanto árabe. Em 1970, nos anos de 1970, porém, foram os mesmos soviéticos que encabeçaram a resolução da ONU, que comparou o sionismo ao racismo, reagindo à pressão por uma condenação formal ao antissemitismo. Perto da sua morte, Hessen, em 1904, enquanto os programas tornavam rotina em diferentes regiões europeias, Reis chegou a sugerir uma quarta opção às autoridades britânicas, o Chipre. O plano, porém, não avançou e a Palestina desejada nos congressos sionistas foi permanecendo sozinha no horizonte. Reis, na verdade, sabia pouco sobre o território palestino, nem conhecia, nem sabia de nada. É europeu. Pensa, ainda assim era o suficiente para entrar na negociação mais relevante. Isso foi jogada política, tudo jogada política, gente. E não verdadeira. Mais relevante, desde que havia publicado o livro. Durante seu giro pelo Oriente Médio, como o Kaiser Guilherme II, nas vésperas do fim do século. Isso aí lá da Alemanha, gente. No fim do século. Então, o Congresso Sionista realizado na Basileia, na Suíça, 1897, teve congresso, teve muita atraso de Guilherme II. Em 1898, depois de muitas tentativas, Reis conseguiu uma audiência privada com o imperador alemão em Istambul, antes da visita que ele faria ao sultão otomano Abdülhamid, que já governava a Palestina. Foi um momento neofrágico da vida dele, da história do seu livro e o sionismo inteiro, tanto quanto dos israelenses e dos palestinos de agora. Reis ouviu do Kaiser o que tinha esperado todos aqueles anos, que a Alemanha apoiava a sua causa, e respondeu a ele com um único pedido: a chance de se encontrar com Abdülhamid em Jerusalém para negociar a Palestina. Tudo foi negociado, gente, e tudo coopera para o bem daqueles que acreditam em mim. Eu estou aqui, o meu nome há de chegar aos confins da terra, aqui de El Shoru, aqui de Shua Moriahu, até os confins da terra. Não deu certo, mas o próprio Guilherme II levou o projeto sionista ao sultão, que o negou com rapidez. Quando meu império for dividido, talvez consiga a Palestina sem custo, de graça, sem custo. Respondeu ele, acordo com Montefiore. A estrutura sionista que havia montado, porém, crescera para além dele, e o seu livro, de forma que o próprio jornalista ficou escanteado nos congressos seguintes. Quase todos realizados na Basileia até Londres, receberam a quarta edição em 1904, quando ele morreu. A Áustria já não se tratava apenas de encontros pequenos, mas de uma verdadeira organização político-econômica que envolvia desde autoridades nacionais a sistemas bancários. Não à toa o movimento organizara a cobrança de uma taxa de
filiação e os bancos já tinham fundos abertos para financiar o projeto estatal. A criatura era ali, muito maior que o criador, tá vendo? Então, o projeto era muito maior do que o... Esqueceram o homem. E pegaram as ideias dele e fizeram tudo que não devia fazer. É curioso que rei tinha sido uma figura pouco importante durante a vida e muito relevante depois da morte. Há uma grande diferença entre o tempo em que ele escreveu o livro e o que fizeram com ele depois. Observando como a figura dele hoje permite usos sociais e políticos distintos. Ressimboliza, na verdade, o que o sionista acha que o sionismo e que Israel deveriam ser. Observa, é por isso que ele não tem identidade fixa, mas está em todo lugar, completa. O professor lembra, por exemplo, das mudanças no aspecto da política interna israelense, todas marcadas pelo pano de fundo de diferentes sionistas, e assim de diferentes réis. Até o fim da década de 1970, o país fora governado por partidos de esquerda, como o extinto MAPAI, de tradição socialista. Então, isso política, gente. Esquerda e direita. E nunca resolve-se nada isso. O primeiro líder de direita a comandar Israel, Menachem Begin, chegou ao poder em 1977, anos depois de fundar também o primeiro partido direitista em Israel, o Likud. Mesmo a agremiação de Netanyahu. Muitos especialistas apontam que parte dessa transformação se deu por causa das políticas migratórias, daquele período que atraiu principalmente judeus russos mais conservadores, até a crise econômica herdada nos anos 1960 e dos feitos da Guerra Árabe-Israelense em 1973, quando Egito e Síria atacaram Israel conjuntamente. A crise da segurança externa, que foi muito forte, recaiu sobre a então primeira-ministra Golda Meir, do Partido Trabalhista. Ela foi colocada como principal responsável, já que o seu governo não emitiu alertas anteriores, diz German. Mas também pela reação demorada após os ataques, que enfraqueceu o partido, fortaleceu o Likud, completa o pesquisador. Aí é mudança política. Para a esquerda israelense, representa hoje a democracia liberal e a abertura ao mundo, o limite da religião na vida pública e a tolerância com os palestinos. Mas para a direita ele simboliza o orgulho judeu, a determinação, a força de um nacionalismo sem remorso, diz Pensler. Então há diferenças, né? Cada um usa segundo os seus interesses. Isso que é o problema da política, né? Cada um com seus interesses. E não deve ser. Então o conteúdo dele foi deixado, a pessoa dele muito menos. Ele não pensava em guerra e matança. Ele pensava em resolver algo que era necessário. Portanto, muitos dos judeus, os meus filhos, foram tirados de lá e trazidos para as Américas e para a África. O Estado gosta-se de se observar o Estado judeu pelo que ele não se tornou, no caso, no país que Rê teria imaginado no livro. Ele não pensava em uma língua nacional, assim como seu Estado. Não manteria um exército. O projeto era de uma monarquia constitucional sem representação democrática, mas que conseguisse ouvir os desejos das pessoas. Acho que na cabeça dele Israel seria como o modelo suíço, com culturas independentes representadas em cantões, conclui. Ele estava na Europa, ele queria um modelo europeu, monarquia. Deck, por sua vez, se apega mais ao que Hertz escreveu em Velha Nova Terra, um romance publicado em 1902, quando o antissemitismo estava institucionalizado em parte da Europa e a Palestina parecia para os judeus o único lugar possível onde erguer seu Estado.
É interessante porque ele não fala de um Estado, mas de uma nova sociedade. Não há menção à soberania, exército ou fronteiras rígidas. Ele descreve, ao contrário, uma sociedade próspera, pacífica, construída a partir de propriedade, comunais e guiada por técnicos, mas, acima de tudo, democrática, com direitos iguais para judeus e não judeus, como os árabes. Tais como os árabes. Com os árabes, né? Então, tudo convivendo bem. São perspectivas relativamente antagônicas à de Bruno Rubin, que esse é outro historiador, para quem o projeto nacional de Israel sempre foi alicerçado na expulsão dos palestinos que estavam no território antes da criação do Estado. Então, é a direita e a esquerda. Um pensa de uma forma, outro pensa de outra. Para a interpretação, né, dos escritos. Igual todos interpretam que eu não sou o Messias, né? Fazer o quê? Mas eu sou. Não tem importância. Mesmo ninguém entendendo que sou, e eu sou quem sou. Para além dos livros, ele se vale dos diários do jornalista que foram publicados mundo afora ao longo do século XX. Neles, ao contrário de uma visão pacífica, Reis chama os habitantes da Palestina de pobres, que deveriam ser expropriados e removidos com discrição, tá vendo? Então, um já entende que queria tirar os que habitavam lá. Se vai colocar um povo no lugar, a gente tem que tirar o que está lá. É interessante, né? A colonização, né? Aí nem colonização né? Isso aí é apropriação indevida. É tomar posse à força. Em outro trecho se mostra preocupação. Então, isso só se daria mediante guerra. Então criaram essa guerra. Em outro trecho, porque você vai sair de sua casa, você sai de sua casa. Você não. Aí eles vêm e te matam. E se você for mais forte, você mata eles. Então aí que tá. Foi pela guerra. Em outro trecho se mostra preocupado. Ninguém quer saber de onde está. A não ser que venda, né? E dá para comprar em outro lugar que você queira. Em outro trecho, se mostra preocupado, não no lugar que seja ruim, tão bom no qual você está. Em outro trecho, se mostra preocupado em encontrar um jeito de estimular os palestinos a cruzarem as fronteiras em busca de emprego nos países de trânsito, enquanto lhe negamos emprego em nosso próprio país. Então, aí foi a diáspora palestina. Ele sai de lá e vai para a Europa. Invade a Europa, né? Fugido, obrigados, né? A existência daquelas pessoas sempre foi um problema para o sionista. A existência daquelas pessoas lá, né? Na Palestina, lá no Oriente. Como Reis, desde o primeiro dia, né? Que ele escreveu muito sobre como lidar com isso. E sempre pela sua perspectiva nacionalista cultural, analisa. Com velha Nova Terra em mãos,